O termo experiência de quase-morte, ou EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações, fenômeno normalmente relatado após o indivíduo ter sido pronunciado clinicamente morto ou muito perto da morte. Daí a denominação EQM. EQMs são comuns o suficiente para que elas tenham entrado em nossa linguagem cotidiana. Frases como "toda a minha vida passou diante dos meus olhos" ou "ir para a luz" vêm de décadas de pesquisa sobre essas estranhas experiências aparentemente sobrenaturais que algumas pessoas têm quando estão à beira da morte. Mas o que exatamente são EQMs? São alucinações? Experiências espirituais? Prova de vida após a morte? Ou são simplesmente mudanças químicas no cérebro e nos órgãos sensoriais nos momentos anteriores à morte? O interesse popular pelas EQMs se iniciou quando o Dr. Raymond Moody cunhou o termo experiência de quase-morte em seu livro de 1975, Life After Life, ou Vida Depois da Vida. E um dos mais antigos registros de EQM está contido na obra A República de Platão. Escrita em 360 a.C., contém a história de um soldado chamado que teve uma EQM depois de ser morto em batalha. Descreveu sua alma deixando seu corpo, sendo julgada com outras almas e vendo o céu. Objeto de estudo da psicologia anomalística e da neurociência, não há consenso científico que explique de forma definitiva as alegações deste fenômeno, nem sobre suas causas e significados. Após a experiência de quase-morte, muitas pessoas declaram terem alterado seus pontos de vista em relação ao mundo e às outras pessoas. As mudanças comportamentais geralmente são positivas, e o principal fator para a mudança é a perda do medo da morte. Mas algumas pessoas também descreveram essa experiência como angustiante. Entre os relatos intrigantes descritos pelo Dr. Raymond Moody em seu livro A Luz do Além, de 1988, tem um relato de uma mulher de 70 anos, cega desde os 18, que foi capaz de descrever com detalhes vívidos o que aconteceu enquanto os médicos tentavam ressuscitá-la de um ataque cardíaco. Ela conseguiu dar uma boa descrição dos instrumentos que foram utilizados e até mesmo de suas cores. E o mais surpreendente é que a maioria daqueles instrumentos não eram da época em que ela ainda podia ver. Além de tudo isso, ela disse ao médico que ele usava um jaleco azul quando começou a ressuscitá-la. Um dos primeiros estudos clínicos sobre a experiência de quase-morte em pacientes que tiveram parada cardíaca foi feito pelo cardiologista holandês Pim van Lommel e sua equipe médica, tendo sido publicado em 2001 pela revista científica Lancet. De acordo com o cardiologista, dos 344 pacientes estudados que foram reanimados com sucesso depois de sofrerem parada cardíaca, 62 tiveram EQMs e lembraram com detalhes as condições que passaram quando estavam clinicamente mortos. Na conclusão de Lommel, nossa consciência existe independentemente do cérebro, este sendo um veículo físico de expressão da consciência, mas não o produtor da mesma. As teorias que explicam as experiências de quase-morte dividem-se em duas categorias básicas: explicações científicas e explicações sobrenaturais. É claro que essas explicações não podem ser provadas nem refutadas. A ciência não pode explicar por que algumas pessoas têm experiências de quase-morte.
Isso não quer dizer que as explicações científicas atuais estejam incorretas. Para a ciência, o mecanismo por trás dessas experiências estranhas está na forma como nossos cérebros processam informações sensoriais. O que vemos como realidade ao nosso redor é apenas a soma de todas as informações sensoriais que nosso cérebro está recebendo a qualquer momento. Alguns teorizaram que o ruído neural, ou uma sobrecarga de informações enviada ao córtex visual do cérebro, cria uma imagem de uma luz brilhante que cresce gradualmente. O cérebro pode interpretar isso como se estivesse descendo um túnel escuro. Claro que isso só arranha a superfície de todas as possíveis explicações para uma EQM. As EQMs parecem oferecer alguma esperança de que a morte não é necessariamente algo a ser temido, nem é o fim da consciência. Para cada aspecto de uma EQM, há pelo menos uma explicação científica para isso. E para cada explicação científica, parece haver 5 casos de EQM que a desafiam. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que gostem. Deixem seu like e até mais!